Hoje estamos no Tá na Mesa, falando sobre amizades. Vocês querem uma coisa melhor do que amizade? Gente, amizade é o que conduz a gente para a vida. A amizade começa no berçário, a amizade pode ir até a eternidade. Basta saber como as pessoas encaram a amizade na vida. Então hoje eu vou fazer um prato. A princípio vou colocar um bolinho de carne só para os meus convidados poderem degustar, mas hoje estou aqui com a Silvana, com a Ana Cláudia e com a Patrícia, minha irmã, que faz parte de todo esse processo de amizade. E o melhor, eu faço risoto, mas quem é expert em risoto é minha irmã. Então ela vai dar uma diquinha aqui para mim em todo esse processo. Mas vamos lá, ao nosso bolinho de carne. Bolinho de carne brindado com água. Vamos lá, meninas? Um brinde ao encontro, à amizade. Eu tô sem água, mas uma pimentinha que a pimenta, ela sempre apimenta as relações. E agora eu pergunto para vocês, como a pimenta entra nas relações da amizade? Às vezes aquela conversa picante, aquele que você pode encarar como uma coisa boa, ou pode encarar também como uma situação que te deixe meio avexada, constrangida. Lá. Como vocês encaram a amizade num todo? Amizade no tempo, amizade na vida, amizade de hoje. Vamos falar de amizade no geral, para depois a gente esmiuçar um pouquinho essa questão da amizade. Pri, eu acho assim, ó, amizade é uma coisa tão difícil hoje em dia, né? Nós temos uma amizade que é longa data, né? Você ajudou praticamente a criar o meu filho, né? Que hoje já está um rapaz de 18 anos. E foi uma amizade que sempre, mesmo longe, a gente estava perto, né? E hoje a gente já não vê mais isso. Hoje em dia a gente conta amizade eu tô falando, não coleguismo, né? Então a gente conta essa amizade assim, numa mão, infelizmente. Você já não tem mais aquela parceria. Até mesmo eu penso na minha cabeça que a amizade hoje em dia não é mais profunda como ela era, até mesmo pela questão das redes sociais, internet. Ninguém quer mais entrar e se aprofundar com você, te conhecer melhor, sair junto. Então o pessoal fica com aquela coisa mais gelada, mais, né, ali no celular, fala só por ali e acabou, é aquilo, né? Nós tínhamos épocas que nós íamos um na casa do outro, vamos fazer um jantar, vamos fazer, né, sempre uma brincadeira, era gostoso estar junto, rodeados de amigos. Hoje em dia você já não consegue mais fazer isso, pela vida que as pessoas levam e pelo modo como as pessoas vivem. Então eu acho meio difícil, mas eu digo para vocês que eu tenho muitos amigos de muito tempo que eu levo aqui no meu coração, porque assim, você tem que semear, né? Molhar aquela plantinha para que sempre ela vá junto com você. Falar da amizade, né? É chamar com muito carinho a Pri de Pri, a Pá de Pá, né? Porque não foi, chama a Patrícia, a Priscila. Esse eu acho que é o carinho que a gente traz. A amizade, ela faz essa aproximação. Então, essa aproximação que nos traz o quê? O carinho, o amor, da gente poder aceitar as pessoas como elas são. Quando a gente passa a aceitar as pessoas, a gente não tem essa cobrança tão grande. Então, eu vejo que a amizade hoje, ela mudou, mas hoje a gente pode dizer que quando você planta e que você rega, você tem por todos esses anos, né? Quantos anos somos amigas, né? Quantos anos a gente teve próximas, teve distantes, mas a amizade, de uma forma ou de outra, eu sempre falo, a internet, o celular, ele nos deu a capacidade de estar mais próximo. Eu não posso estar pessoalmente, talvez toda semana, todos os dias, mas eu posso perguntar, oi, bom dia, como que você tá, tudo bem? Então, a gente acostuma até com o bom dia de algumas pessoas, né? Que tem pessoas que às vezes todos os dias ela te dá bom dia. Tem gente que fica bravo, mas aí, peraí, quando você não recebe aquele bom dia. Então, eu acho que isso muito são as nossas características, mas ao mesmo tempo é o que a gente desprende para o outro.
e que retorna pra gente de qualquer forma. Então eu acho que a amizade é essa família que a gente escolhe e faz com que a nossa vida se preencha, né? Que nos momentos mais difíceis são essas pessoas que estão com a gente. É esse abraço que a gente recebe. Então, para mim, a amizade é uma coisa assim que transcendental. Transcendental, isso a amizade mesmo. É transcendental. E outra coisa, a gente está falando de amizade, de carinho e tudo mais, mas uma pimentinha, passa a pimenta para mim aqui fazendo um favor. A pimentinha é tudo também numa amizade. A gente às vezes sai, o que a gente fala? A gente adora apimentar um pouquinho as nossas conversas, a gente fala um pouquinho de bobagem, a gente se diverte. E isso é o importante numa amizade, numa relação de amizade. É você poder falar aquilo que às vezes você quer extravasar em outros lugares e não consegue, durante uma mesa de amigos ali. E eu não estou dizendo só nós mulheres, estou dizendo no geral. É tão gostoso você ter amigos que você possa falar aquilo que você tem vontade e bem apimentadas coisas geralmente, né? Então é muito bom. Isso faz também com que a gente nos veja melhor, né? Essas apimentadas, às vezes, por mais às vezes que às vezes te dou um pouco. Porque às vezes alguma coisa que acontece em um grupo, a pessoa às vezes solta algumas coisas, né, naquele momento que não estava tão bem, mas para você, se você conseguir ter esse olhar, vai acontecer o quê? Essa pimenta vai fazer você olhar para você também. Jogo da verdade? Que coisa, para você dar risada ou para daqui a pouco você pensar, nossa, isso é mim mesmo. E talvez você não se expresse, porque nem sempre a gente consegue expressar todas as coisas. Mas isso é um crescimento. Mas eu acho que daí o amigo, ele tem essa abertura para fazer isso. Com certeza. Porque quando você não tem essa conexão com as pessoas, você não consegue falar realmente o que você pensa. Você fica ali fechado, né, naquela bolinha tua e acabou. E os amigos, não fica uma coisa leve, você pode rir, quando a pessoa tá de mau humor, de repente te dá uma patada, você entende, puxa, hoje não tá legal, não tá bacana, né, mas vamos respeitar. A culinária entre amigos é a melhor opção, né? Porque não existe nada melhor do que a gente cozinhar entre amigos. Já que estamos entre amigos, tá, eu vou fazer para vocês um risotinho aqui, 4 queijos com mignon grelhadinho. Coloquei a manteiga, coloquei a cebola e a gente vai conversando e vai falando sobre o prato e vai conversando sobre. Ninguém vai conseguir sentir esse cheirinho. Ninguém consegue sentir esse sabor. Ana, você comeu, tá uma delícia o bolinho. Tá muito Gente, como a gente tem muitas pessoas que não são adeptas à carne, então eu vou fazer uma versão que é sem a carne. Na verdade, o risoto 4 queijos já é sem a carne, a gente coloca a carne depois. Mas eu vou usar o alho poró, que ele dá um sabor a mais do que daria apenas os 4 queijos, né? Quais são os 4 queijos que você vai usar? Aí os 4 queijos depende muito daquilo que você tem em casa. Quando a gente fala em 4 queijos, as pessoas procuram os 4 queijos que não, gorgonzola, parmesão, os mais caros. 4 queijos é aquilo que você tem em casa. Você tem um pouquinho de parmesão, um pacotinho de parmesão, não estou falando parmesão de ralar, aquele mais duro. Você tem um pouquinho de parmesão, você tem um pouquinho de gorgonzola, você tem um pouquinho de prato, você tem um pouquinho de mussarela. Você monta o seu 4 queijos. Nunca é uma receita pronta. Por isso que quando você vê alguma coisa, os 4 queijos, você nunca imagine que você vai estar comendo os 4 queijos melhores, melhores para cada um, né? Mas para mim seria gorgonzola, o parmesão. Mas aí você vai no 4 queijos, aquilo que você tem em casa. O requeijão entra nos 4 queijos. Mas voltando à questão das amizades, que a gente estava falando sobre amizades, aí eu venho mais para a área da formação das pessoas. Como que vocês encaram, né?
Estamos aqui com educadoras, com 3 educadoras, somos amigas, mas todas na área de educação. Como vocês encaram a amizade na parte da formação do ser humano, como mães, né? Porque hoje em dia a gente fica muito preocupado na relação da amizade. A internet, amizades que não são, né, aconselhadas. Mas como que vocês consideram a amizade na formação lá desde pequenininha? Como que vocês encaram essa questão da amizade? Muito importante, né? Porque eu acho que aí a construção dele com as pessoas, com o mundo, com a sociedade, né? Então eu acho muito importante essa construção. Normalmente, às vezes, vem de casa aquela coisa assim, não fale com fulano, ou não fale com Beltrano, coloca já algumas regras para essa criança pequena. E ela, por medo do pai e da mãe, às vezes deixa de conhecer coisas interessantes, uma pessoa que possa trazer algo novo para ela, né? Então, eu acho assim, desde pequenininho, o interessante é fazer essa troca, eles aprenderem a se conhecer para saber o que eles vão querer, né? Sim. De repente, eu acho assim, as pessoas, elas vão se unir por algumas afinidades. E às vezes você deixa de conhecer essa afinidade porque você não dá essa abertura, você se fecha. Então é muito importante desde pequeno eles terem esse conhecimento. Só dando um porém aqui, vou colocar a rosabore, tá? Vou dar uma fritadinha aqui com alho poró e com a cebola, enquanto a Ana dá continuidade para a nossa conversa. Nós olhamos, né, a criação dos nossos próprios filhos, né? E aí você, olhando para eles, você olha aquelas crianças que estão na escola, os amiguinhos, e eu vejo a maior dificuldade seria eles estarem só, né? Hoje a gente não tem mais a gente deixá-los brincar na rua, subir numa árvore com um amigo, e isso é uma coisa que distancia. Por isso que é tão importante na educação. Na escola. Né? Na escola. É o momento que ele tem, né? É o momento para fazer essa parte. De se relacionar. Porque depois da família, os amigos é o maior contato que eles vão ter. E eles vão se descobrindo através dos outros, como se fosse um espelho. Então eles necessitam dessas amizades. Sim. Depois eles vão peneirando, eles vão escolhendo um, vão escolhendo o outro. E assim vão construindo a sua identidade. Que eles consigam ter, né, essa coisa só da afinidade. Porque hoje eu vejo muito na questão da educação, eu posso falar por ter tido um único filho. Não é muito simples, né? Eu me lembro do Gabriel na escola, quantas vezes eu ia lá, conversava com ele, falava com os amigos, porque eu era muito participativa na escola. E aí ele olhava para mim e falava assim, mãe, por que você quer ser diferente das outras mães? Porque você quer que eu seja amigo daquele que eu não gosto. E eu falo assim, meu filho, mas às vezes talvez esse lá no futuro ele possa ser o seu melhor amigo. Porque hoje você não consegue estar com ele. Mas são essas relações que daí eu comecei a olhar mais por ele ser sozinho em casa. E isso fazia com que ele só chegasse na escola e quisesse ter afinidade com quem era exatamente igual a ele. Então isso faz com que também exista distância. Mas sabe o que eu percebo? Principalmente quando eles já estão na adolescência ali. As salas de aulas, elas acabam fazendo panelinhas, sabe? Então eles não se deixam conhecer. Eles, eu não gosto de você, eu não gosto porque o meu amigo falou, eu não vou gostar de você e pronto. Ideias pré-concebidas. Exatamente. Daí o que a gente faz? Vai trabalhar um projeto de teatro, de dança, e aí eles começam a se conhecer. E é incrível como ao passar do ano, eles vão começando a dar chance para o outro chegar. Você sabe que, você falando sobre a arte, eu vejo que tanto na arte como na atividade física é onde eles se encontram. É onde não existe o diferente, porque você pode trabalhar a diferença ali. Você pode trabalhar essa criança que, ela usa óculos. Eu não posso jogar bola. Por que você não pode jogar bola? Mas se eu não posso correr, mas você pode ficar no gol então. Isso. E aí a interação. Então são duas áreas que
a gente não pode perder, porque é onde as crianças conseguem estar mais à vontade. Eles conseguem se socializar com aquele que ele não gosta. Sentir inserida ali naquele meio. É ótimo. E a gente vê a importância da amizade nesse momento, né? Mas como a gente está aqui, de repente, falando sobre a amizade no todo, como vocês encaram uma amizade de anos? Uma amizade assim, vocês têm amigos de 20 anos? Vocês têm... E como você semeia essa amizade todo dia? Quando a gente está cozinhando, quando a gente vai fazer um prato, a gente tem todo um protocolo, né? Tem toda uma forma de fazer. Então a gente pica, a gente corta, a gente faz, a gente... Como é que é o nome? A amizade. Mise en place. A gente faz todo essa... Será que na amizade a gente precisa do mise en place? Você sabe que o que nós estamos... Ou a gente vive o dia a dia sem precisar. Você vai cozinhar, você pega os ingredientes, você taca na panela, sem ter toda aquela preparação. Aquele cuidado. Aquele cuidado de picar, de cortar, de fazer, de ver se os ingredientes são certos e tudo mais. A amizade é assim? Respeito. Eu acho que tudo se baseia no respeito. Se você tem respeito pelo próximo, você consegue ter amizade de muito, muito tempo. Porque necessita disso. Eu não posso chegar para um amigo meu e falar assim, você está totalmente errado, porque ninguém tem a razão verdadeira. Eu tenho um ponto de vista, ele tem um outro ponto de vista. Política muitas vezes quebram as amizades. Você tem que saber separar e respeitar os pontos de vista. Então, existe amizade de longa data? Meu Deus do céu, temos muitos. Eu vou te falar uma coisa que eu sou cobrada algumas coisas assim. Mas eu digo que assim, é o amor. Né? Quando você está cortando um alimento, você está pensando, eu vou receber algumas pessoas na minha casa, que nem hoje aqui. Quantas pessoas vão participar desse momento, né? Porque eles vieram ver o quê? Eu quero conhecer essa receita, eu quero saber como faz. Então eu acho que é esse amor, sabe, de você ter esse olhar. Eu não vejo a gente fugir dele, sabe? Porque através desse amor vem o respeito. Quando eu consigo olhar que o outro também ele tem um defeito, ele também tem uma dor, ele também tem uma alegria que eu consigo escutar. As diferenças. Por isso. Então eu acho que é esse amor, sabe? Esse amor faz com que a gente traga. Eu olhando para vocês hoje, eu posso dizer isso, né? Quantos anos nós nos conhecemos? Muito mais de 30 anos. Mais. E aí era aquela assim de amigo que conhece aquele amigo, que traz outro amigo. E hoje quando a gente fala, vamos fazer uma festa, de quem a gente lembra? Por quê? Porque a Pri, ela faz essa comida com todo carinho, com todo o amor. Ela coloca o mais puro amor ali. E aí as pessoas quando comem, por que é tão gostosa? Porque foi feita com muito amor. Pensando em quem vai degustar. Exato, e aí cada vez mais assim, esse ciclo nosso vai crescendo. E é o que hoje não acontece, né? As pessoas não estão usando as redes sociais para que esse ciclo ele seja verdadeiro, para que ele possa se fortalecer. Né? Não, eu vou lá para me mostrar o tanto de seguidores que eu tenho, eu tenho esse monte de amigos. Mas é uma pessoa que ela não consegue de verdade olhar e perguntar para a pessoa. Aí vem uma questão que eu sempre me pergunto. Esses jovens os nossos jovens, né, os jovens de hoje, a amizade deles é verdadeira ou é uma amizade social? Está baseada em Instagram, em Facebook. Facebook já é ultrapassado, né? Mais em TikTok, na rede social? Ou é uma amizade realmente verdadeira? Ou apenas querem like? Como que esses jovens são? E já vou para uma questão um pouco mais complexa. Como é esse jovem que não tem esses likes, que não tem essa interação com o Instagram? Na escola, por exemplo, ou na vida, como que convive um jovem que não tem essa amizade, sendo ela verdadeira ou não, ou sendo ela do Instagram, sendo ela de uma rede social?
acho que depende muito do lado que você vai olhar. Se você for olhar pelo lado, nossa, ele tá lá, coitado, sozinho, mas ele é livre do pessoal ficar julgando ele é livre para fazer o que ele quer, sem se preocupar quem vai olhar. Aí, por outro lado, esse sozinho dele, eu percebo na sala de aula, a maioria que não tem Instagram, que não tem isso, eles levam um livro, ou eles saem brincar, correr, fazer alguma coisa, que eu acho até mais saudável. Agora, o restante que fica ali naquele celular o tempo inteiro, é briga, é confusão. Semana passada, engraçado você falar isso, que semana passada eu comentei com eles, falei, gente, mas olha como a amizade de vocês é frágil. Porque eu entrei na sala e sempre eram 3 alunos juntos. Daqui a pouco o outro não estava mais. Eu falei, mas o que aconteceu? Vocês brigaram? Porque eu sempre pergunto. Porque eu acho essencial a amizade. E eles brigam por coisas assim, banais, por coisas que não tem nada a ver. Ele falou, professora, mas ele é 2 caras. Então assim, mas por que ele é 2 caras? Ah, porque ele fez isso, aquilo, sabe? Então assim, é muito frágil. Eles brigam por qualquer coisa. Talvez depois dos 20, eles até consigam ter uma amizade mais profunda, mas agora... O problema das redes sociais é a concorrência, porque a concorrência é terrível. Quando você vê um jovem que não tem rede social, ele brinca, ele corre, ele faz outras coisas. Mas se você comparar 2 jovens que têm rede social, um tem bastante curtida e o outro não tem, ele vai achar que a vida daquele que tem muita curtida é maravilhosa. E não é muitas vezes, é só o que está ali nas redes sociais. Então o problema de amizade em rede social é a concorrência entre 2, 3. Pertencimento. Como que eu vou fazer parte disso? Como que eu faço? Porque quando a gente olhar um pouco lá no nosso tempo, a gente falava muito dos preconceitos, né? Tudo existe o preconceito. Ah, preconceito disso, daqui. Continua esse preconceito. Só que hoje as pessoas ainda falam assim, e esse pertencimento? Como hoje eu faço para pertencer? E lógico, não vamos entrar nesse, eu acho que não é hoje nossa conversa, mas o que essa rede social traz para essas crianças, né? Como ela vai pertencer, então eu tenho de que forma, o que eu preciso fazer para pertencer para esse grupo? Hoje mesmo a gente vê muitas pessoas na nossa idade que tiveram um casamento, aí depois de anos elas não conseguiram cultivar as amizades. Porque o marido gostava disso, a mulher gostava daquilo, de repente não eram as mesmas amizades, não fizeram nada para que fossem as mesmas amizades, o que aconteceu? Acabou. E acabou, e agora? O que eu faço? Como que eu vou retornar? Como eu vou fazer para encontrar esses meus amigos? Como eu vou fazer? Porque toda aquela trajetória ela é outra já. Mas ela tem uma importância muito grande, né? De você aprender mesmo a saber que você não precisa deixar de fazer algo para você ter um amigo. Você pode estar caminhando ou não precisa junto. fazer algo para ter um amigo, Não, né? não Isso precisa. eu acho que é o principal. A amizade ela tem que ser livre, né? Como qualquer relacionamento entre pessoas. Não posso dizer não, mas agora a Pri só vai cozinhar para mim. Não acredito que você vai fazer isso, mas você vai fazer almoço para alguém. Não, tem que ser meu. Porque isso muito é o sentimento de posse que as pessoas têm. E existe muito na amizade também, né? Demais. Não é possível. Quando a parte está junto, nossa, a Pri não me dá bola. Então, aqui eu tô com o arroz do risoto, né? O risoto sendo preparado. E como eu falei, já trouxe minha irmã aqui, que ela é expert do risoto. Para ficar bisbilhotando. Pra ficar bisbilhotando e dizendo se tá legal. Ah, mas dando aqueles segredinhos, né? Que é só seu. E aí, gente, é assim, ó, eu vou fazer um risoto que é 4 queijos. Coloquei um alinho poró para dar uma gourmetização no prato, mas não é necessário. Você quer fazer um risotinho em casa? Você faz um risoto, você tem uma margarina, não tem manteiga? Você bota a margarina, você pega um arroz branco e você consegue fazer um risoto maravilhoso para receber alguém. Você tem queijo, você coloca. Você tem uma carninha, você faz um preparado e coloca. Para fazer um risoto, não é necessário ter toda uma estrutura ou toda uma gourmetização para isso. Então, com o branco eu consigo. Com o branco consegue fazer. Manteiga.
Basta uma manteiga ou uma margarina, um pouquinho de queijo, de pacotinho, você faz um risoto maravilhoso. E fica assim dos deuses. Mas aqui eu estou fazendo risoto com arroz arbóreo. E agora eu vou colocar o mignonzinho aqui para dar uma finalização. Um pouquinho de manteiga. Só para dar uma dourada no mignon. Ele já está temperadinho, Pri, ou você vai temperar? Não, vou temperar depois. De dar água na boca. Olha. Falou em risoto, a Pri falou assim, não, faz com o que tem em casa. Esses dias eu fiz com limão siciliano. Ah, mas isso É um risoto. É risoto. Põe o limão ali e coloca em cima, fica maravilhoso. risoto ao limone. Aí você não Eu não tá. falo essas Risoto ao palavras, limone. Mas risoto com limão siciliano fica bom. E aí eu vou dar uma finalização aqui no prato e a gente vai passar para a mesa para degustação. Assim, a amizade, ela é a amizade do boteco, ela é a amizade de dentro de casa, ela é a amizade que gera a vida da gente. E aí o mignon, né, elas vão experimentar e dizer... O que eu gostaria de saber, na verdade, é assim, uma culinária, uma comida que gerou dentro de vocês aquela sensação de conforto, porque amizade é conforto. Não precisa ser uma culinária da amizade, mas uma culinária de conforto. Bom, eu sempre só preparo para as amigas ou sopa ou risoto, porque para mim são duas comidas que alimentam não só o corpo e a alma e aconchegam mesmo. Então, para mim, uma sopinha naquele inverno ou um risoto, para mim é o que faz a união e aconchega mesmo. Bom, eu como sou uma boa comedora de tudo, fica até difícil falar. Mas eu gosto muito, assim, daquele bolo de fubá da avó, né? Aquela memória afetiva que você leva, né? Quando você sente o cheiro, você fala, nossa, tô lembrando minha avó que fazia esse bolo. Então, assim, o bolinho de fubá, a cuca, aqueles doces mais antigos, né? Não tão cheios de açúcar, né? Eram mais simples e eram mais gostosos. Pra mim, pode soltar os cachorros, que eu vou levar meu prato embora. Porque assim, ó, pena que quem tá assistindo não vai poder experimentar, mas tá uma delícia. Assim, é uma coisa assim, é o amor, Pri. Obrigado, porque tá tudo aqui, o gosto, sabe, o tempero, é uma coisa assim que é bem o que é amizade. É, Nossa, amizade é isso. Principalmente o risoto. Vocês sabiam, eu vendo a Pri preparar o risoto lá, É, eu poderia ela é falar expert. que o arroz, né? O arroz, ele pega e... Nossa Senhora, agora vou ter que começar de novo ali. Começando. O arroz é a base de tudo. Dentro de uma amizade é o respeito. Nossa, e para falar de amizade, deixa eu colocar um pouquinho mais desse vinho que está maravilhoso. O arroz é nada isso. melhor do que para acompanhar um risoto, um vinho, um brinde. Brinde a amizade, Brinde né? Na verdade, eu vou brindar com água. Ê! Infinita, né? Gente, O queijo fala. une tudo. O queijo, no final, é o que une uma amizade. Então, para mim, o risoto, assim, meu Deus do céu. Perfeito. Daí se a gente for levar ao pé da letra culinária, a gente vai no arroz e feijão, que é uma coisa que casa melhor. E a amizade, nesse momento, aquele arroz e feijão, aí vem o pitaco, né? Vem aquela friturinha, que é na amizade uma coisa à parte, mas que a gente não vive sem. Que é aquela coisa que te faz mal, mas que a gente não consegue viver sem. Aí vem a saladinha que a gente não quer, porque a gente sempre vive de dieta. Mas a saladinha te traz aquele conforto na amizade, te traz aquele equilíbrio para você não viver na carne. Então a amizade não é só a gente... Uma pessoa ou uma amizade, são as pessoas com diversas personalidades que trazem amizade. Eu penso assim, que trazem aquele contexto de amizade. É aquela pessoa que te traz a verdurinha, aquela pessoa que te traz o docinho no final, aquela pessoa que te traz a massa quando você não pode comer massa.
Mas é uma coisa incrível que você falou no começo. Você pode fazer um jantar com suas amigas ou, enfim, com seus amigos, que os homens também fazem parte, né? Eles também são pertencentes nesse nosso meio. E você pode fazer um simples risoto branco. Então, a comida, seja ela qual for, esse momento, ele é união. Acolhe. Ele acolhe, então o que você fizer é um momento gostoso, de boas risadas, de boas lembranças, você rever as pessoas, e a comida ela tá ali para incrementar esse momento, e esse momento tá perfeito com você. Nossa, maravilhoso, tá uma delícia isso, nossa, muito bom. E aí eu vou dar uma pitaquinha assim, porque tem que no final dar uma apimentada? Pimentada, eu gosto assim. Tem alguma história que você diria assim, que essa amizade nunca mais? Que a amizade que começou e que você não queria mais? Ou algo simples como essa amizade não me faz bem? Tem alguma história que você poderia contar, Sil? Olha, é bem difícil eu cair de cabeça numa amizade. Eu digo pra vocês assim, eu sempre tenho colegas. Pra eu poder realmente cair de cabeça, eu tenho que ter muita afinidade com aquela pessoa. Então assim, eu vejo, como eu te falei, são poucos, mas eu tenho eles assim, afinidade, comigo, né? Na vida toda. Então, graças a Deus, eu não tenho nenhuma história. Tenho assim, de colegas sacanas, tal, mas amigos, não. E você, Ana? Você veja que são as personalidades, né? Eu já posso falar o oposto disso, porque assim, pra mim, amigo, já levei muita rasteira, muitas, mas eu levei isso muito como um aprendizado no que eu precisava crescer, no que eu precisava evoluir como pessoa. Então a amizade pra mim, ela sempre continua. Eu posso dizer assim, eu vou ficar longe, porque tem amizades que de repente você se distancia num momento de tristeza, né? Mas eu não digo que eu vou odiar, que eu não quero mais ver, porque ela me trouxe algo que eu precisava ver dentro de mim mesma. Então isso faz com que eu olhe para ela, vai chegar um momento que eu vou olhar com carinho de novo, eu vou entender que Deus colocou ela no meu caminho para que eu também aprendesse e crescesse com aquilo. Porque cada pessoa passa alguma coisa no momento, né? E sim, o porquê, vamos falar bem a verdade, as relações, elas têm medo de falar a verdade. Isso seja em todas as relações. A gente tem medo, então a gente não fala, e eu vejo muito sobre esse olhar, sabe? Por isso que eu falo no amor daí. Porque se você trouxer esse amor, primeiro você vai trazer esse amor para você. Daí você vai entender que aquilo aconteceu e você precisa trazer esse amor para você, o teu amor próprio, porque você permitiu que aquela pessoa fizesse aquilo. Então eu acho que a amizade, ela mais uma vez, ela é muito rica, porque ela vai ajudar você a se olhar. E você, Pá? Eu não tenho nenhuma, porque eu tenho pra mim assim, que se a amizade é verdadeira, daquelas verdadeiras mesmo, você senta, conversa e muitas vezes você supera as DRs da vida. As DRs da vida, você consegue superar. Daí, se você tem algo que você teve que distanciar desse amigo ou dar um tempo, é uma coisa. Agora, se distanciar de vez, é porque não era amizade de verdade. Daí, era um colega, né, um pouquinho mais do que colega, mas não uma amizade de verdade, porque a amizade verdadeira mesmo, você senta junto, você discute a relação, supera as diferenças, mesmo que seja 2, 3, 4 anos depois, mas você consegue, amorosamente, você consegue perdoar, o outro te perdoar, porque em toda relação existem os dois lados. Sim. Então, pra mim, eu não tenho nenhuma história que eu conte assim, que eu acabei com uma amizade, não tenho mesmo. Aí a gente fica assim pensando em relação à amizade e outros temas variados, quanta coisa a gente poderia conversar em relação a isso. Se fosse amizade, a gente ficaria aqui horas falando em relação a isso. Com certeza. Então, na próxima a gente vai conversar um pouquinho mais, aí a gente vai falar em relação da amizade, educação, amizade dentro da escola, amizade e bullying. Que aí, amizade no trabalho, que aí gera uma polêmica um pouquinho
maior do que a gente está falando aqui numa coisa bem light. Estamos falando entre amizades, nós somos amigas de longas datas, então a gente está aqui só debatendo o assunto. Mas eu acho que é a conexão, né, Pri? Porque essa conexão que nós já temos e vai ter com o público, né? Sabe, você vir falar, para mim é a primeira vez que eu tô falando nesse formato, mas essa interação com o público, essa conexão que a gente vai ter com muitas pessoas que vão, sentir isso aqui, né? Se identificar com esse momento teu, com trazer as amizades aqui, falar sobre amizades e surgindo muitos outros temas, né? Porque a gente começa a falar, a gente não quer parar mais, né? E vamos falar o que é verdade, né? De light é só a conversa. Só Meu Deus do céu. Mas a minha culinária também pode ser light. Então segue lá, Chefe Pri Neto. Estou aqui para ensinar, fazer culinária, conversar e estar aqui com vocês. E muito obrigada pela participação. E um brinde, eu estou sem taça, mas eu brindo com a água. Mais um Um brinde a todos que estão assistindo. E um brinde a todos nós. É mais um episódio. Beijo para todos.